Nacionais, mundiais, missões Rio, já ouviram falar. Aqui na igreja, claro, né? Nós já comentamos algumas vezes, mas já entrou lá no site, já deu uma olhadinha, já viu um vídeo, alguma coisa sobre missões. Nós, batistas, né, nós fazemos esse trabalho missionário e tem essa organização chamada Junta de Missões Nacionais, Missões Mundiais. Os batistas fazem um trabalho missionário que leva a palavra de Deus por muitos lugares, onde às vezes nós não podemos ir fisicamente, mas os nossos irmãos enviados pela organização batista, eles vão até os confins da terra, como a palavra de Deus nos manda, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E os missionários que são sustentados pelas igrejas batistas, eles vão até o campo missionário. E nós, às vezes, que vivemos, né, uma cidade como o Rio de Janeiro, nós, às vezes, pode até passar pela nossa cabeça, mas como assim? Tem alguém ainda que não ouviu falar de Jesus? Mas no nosso país tem muitas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Outras pessoas ouviram, mas ainda não entenderam. E a campanha desse período de missões nacionais fala porque Ele me amou. E é um tema assim que encheu meu coração de alegria, porque eu fui pensando a respeito desse tema e fui pensando porque Ele me amou. Porque Ele me amou, Ele me trouxe para a igreja, Projeto Viver em Cristo, né? E preparou pessoas, como o pastor Israel, cada um dos irmãos, né, que fortalece naqueles momentos que precisamos, né? Deus usa porque Ele me amou. E porque Ele me amou, eu preciso, né, também amar o meu próximo. Eu preciso fazer algo, porque Ele nos amou e nos chamou para servir. Nós temos que fazer a nossa parte. Oração, um pedido de oração para que a gente interceda nesse momento. Sim, gostaria de pedir oração para a Ilana, uma jovem da igreja de Maria. Ela também está com Covid, sabe que você veio essa manhã, ela está com chave internada e carece das nossas orações. Ilana, o nome, é uma jovem que teve Covid, quer dizer, ainda está no processo, mas já saiu do CTI, continua internada, mas já teve melhora, né?
para que o Senhor continue operando. Pastor Djalmir também, tem notícias dele? Não, né? A última notícia é que ele tinha sido internado com celulite facial. É uma inflamação, né, que dá e é muito delicada, requer muito cuidado. Realmente tem que cuidar. E a gente ora por ele também nesse momento. Alguém tem algum outro pedido? E que tem um processo que eu estou passando agora que eu gostaria de oração também. Sim, pedir. Então, Davi pede que estejamos intercedendo. É uma resposta positiva. Sim, vamos estar pedindo para que o Senhor esteja dando essa resposta que você precisa, da Creuza. Eu quero agradecer a Deus pela. Eu ia ficar uma quarentena em casa porque as coisas quase 70. Sempre ia nas quarta-feira. Primeira vez que eu venho depois da pandemia, eu chorei. Voltar à casa do Pai, né, dona Creuza? Eu sei que a senhora. Falta casou mais gente. Sei, a irmã Sônia sempre falava do seu desejo de estar aqui. Vamos orar pela igreja, aqueles que ainda não voltaram, né? Que possam também estar voltando ao convívio, que é tão importante. Alguém mais tem algum pedido de oração? Pela minha família, né? Sim. Nós temos algumas famílias que precisamos orar. Nós temos famílias as mulheres estão aqui, mas os maridos não fazem parte. Os filhos, e passam por grandes dificuldades, são algumas das nossas irmãs. E a gente precisa estar segurando nas mãos delas, ajudando-as nessa caminhada, porque às vezes, eu essa semana escutei relatos de uma dessas nossas irmãs, que dizia que, assim, que ansiava pela volta da igreja, porque temia não aguentar, retroceder, tamanhas lutas que estavam em casa. Então, irmãos, a gente precisa estar lembrando dessas irmãs. Temos várias aqui que não têm a família e que estão caminhando sozinhas, tá? Nós vamos estar intercedendo nesse momento. Se você quiser, você levanta. Se quiser, pode continuar sentado, pode se ajoelhar. Enfim, a forma como você se sentir mais confortável para fazer. Mas vamos interceder. A igreja do Senhor precisa dessa intercessão. Precisamos estar buscando o nosso Deus e apresentando diante dele, não apenas as nossas vidas, mas a vida dos nossos irmãos, que passam por grande luta e às vezes a gente nem sabe, né? Mas estão vivendo momentos de muitas dificuldades. E hoje eu queria conversar com vocês a respeito desse privilégio. Eu, igreja, alguns vão dizer isso, e outros poderão dizer, eu, igreja? Talvez se perguntando por ainda não entender exatamente. Mas eu quero conversar com vocês hoje a respeito disso. Eu, igreja. Mas antes de falar da igreja que conhecemos hoje, eu quero ir lá no início de tudo. Voltar lá no livro de Atos. Aí a gente vai abrir a Bíblia, tá bom? E a gente vai começar a pensar um pouquinho como é que tudo isso começou, tá? Alguém abre aí Atos 17:6. Outra pessoa pode abrir Atos 19:23. E outra, João 14:6. Nós vamos ler primeiro o que está escrito em Atos, capítulo 17, versículo 6. Quem achou vai poder ler bem alto, tá bom? Atos 17:6. Pode ler, Adriana? Porém, não nos encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Isso. Eu sempre fiquei assim muito, porque eu tenho uma imaginação fértil. E aí, quando eu
lia esse texto, eu ficava pensando assim, porque fala assim, esses que transtornaram o mundo chegaram até nós. E eles estavam ali, o texto ele se refere não a aquelas pessoas que causam tumulto, né? Rebeldes, mas eles estão se referindo aos do caminho. E eu gostava também, quando eu li ali em Atos, essa referência, os do caminho. Eu ficava imaginando assim, de uma maneira bem romantizada, os do caminho, caminhando, andando ali, peregrinando. E no início de tudo, no livro de Atos, fala, usa muito essa referência, Paulo usava essa referência aos do caminho. Quer ver? Atos 19, 23. Paulo está aí? Ou Tati? Por esse tempo, houve um grande alvoroço acerca do caminho. Isso, por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. E a gente leu os dois textos aí, fala exatamente isso, que quando os do caminho chegam, alguma coisa acontece. Há um alvoroço, há um tumulto, mas não porque eles quisessem fazer tumulto, mas porque a proposta que eles traziam era uma proposta nova. Eu andei lendo que o Império Romano, ele tinha esse marketing. Eles passavam aquilo que eles queriam fazer, eles massificavam, eles falavam muito e passavam por todo o império para que todos tivessem esse conhecimento. E os do caminho não eram tão diferentes, eles também faziam isso. Só que diferentemente do Império Romano, eles falavam de algo muito especial. Eles falavam do Senhor Jesus. Eles falavam de alguém que havia nascido de uma maneira extraordinária e que havia morrido também, dado a sua vida para que pudéssemos ter uma perspectiva de eternidade com Deus. E esses do caminho, diferentemente do Império Romano, eles falavam de algo que eles viviam. Era um estilo de vida, era um modo de viver que eles apresentavam àquelas pessoas. E essa questão, os do caminho, ou essa expressão, os do caminho, nos dá a ideia de quê? De alguém parado? Hein? Não, né? Mas sim de movimento, de dinamismo, de algo que vai progredindo. E a ideia era exatamente essa. Eles não paravam, eles levavam a sério aquilo que o Senhor Jesus havia dito e o que a irmã Sônia falou no início sobre missões, de ir e pregar a todo mundo o Evangelho, falar das boas novas. E essa expressão os do caminho não é só porque eles viviam em movimento, mas porque, veja só o que está escrito em João 14,6. Vem aqui. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando eles eram chamados do caminho, eles estavam fazendo referência ao Senhor Jesus. Nós não sabemos se eles se autodenominavam os do caminho ou se eles foram chamados. Mas o fato é que eles levavam a sério essa expressão. Estavam sempre em movimento e sabiam que o único caminho era o Senhor Jesus. E era esse caminho que eles apresentavam a todos. Mas, depois de serem chamados do caminho, houve um momento em que a igreja passou a ser chamada de cristãos, os seguidores de Jesus. E vejam, vamos abrir em Atos 11, 26, que a gente vai saber quanto isso aconteceu. Qual foi o primeiro momento em que essas pessoas, seguidoras de Jesus, foram chamadas de cristãos? Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E
Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Isso. Paulo e Barnabé passaram um ano inteirinho fazendo um trabalho ali em Antioquia. Paulo foi o primeiro grande missionário da igreja. E eles ali pregavam e apresentavam o Senhor Jesus. E vejam só, a vida deles era aquilo que eles falavam acerca de Cristo. Era algo tão forte na vida deles que as pessoas, eu não sei como é que se deu isso. Também a história é muito confusa, não sabe se eles mesmos se autodenominaram cristãos ou se eles foram chamados por outros, porque diz que o povo da Antioquia tinha mania de dar nome a tudo. Mas o fato é que exatamente isso. Eles viviam tão intensamente aquilo que pregavam, que era acerca do Senhor Jesus, de Jesus Cristo, Senhor, ungido de Deus, que eles começaram a ser chamados cristãos. E assim nós somos chamados de cristãos. Passou dali de Antioquia, daquela primeira vez, e passamos a ser chamados assim, porque somos seguidores do Senhor Jesus. Temos nele o nosso alvo, né? Desejamos ser como ele. Mas aí, a igreja também, quando a gente vai caminhando pela Bíblia, a igreja, ela também é chamada corpo de Cristo, família de Deus. Começou lá no Atos dos Apóstolos, como os do caminho. Depois passaram a ser chamados cristãos. E depois passou a ser conhecido como corpo de Cristo, como família de Deus. E esse texto aqui de Efésios, do capítulo 4, do 1 ao 7, é um texto maravilhoso, que nos faz entender essa coisa do estar junto, do fazer parte do mesmo corpo. Vamos fazer a leitura? Efésios 4, de 1 a 7. Porque sou eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo. Peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Você vai continuar? Sejam sempre unidas, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conversar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá a um só corpo e um só Espírito e uma só esperança para o qual Deus chamou vocês. A um só Senhor, uma só fé, uma só batismo e há somente um Deus, o Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que cristão deu. Rafaela está lendo maravilhosamente bem, né? Quarentena foi ótimo. Então, esse texto aí que Paulo escreve aos Efésios, Paulo ele fala características dessa igreja. Como é que é essa igreja?
né? Mas eu quero voltar um pouquinho aqui para vocês, porque eu trouxe, até coloquei no grupo hoje, porque quando a gente vai lá no início, quando a gente vai na igreja primitiva, a gente vê que a igreja, ela passou por muitas situações. Sabe? Os cristãos, muitas vezes, eles eram chamados de cristãos, mas de uma forma pejorativa. Mas eles, todas as vezes que eles eram chamados de cristãos, aos ouvidos deles não soavam como algo pejorativo, como algo ruim. Pelo contrário, eles se sentiam felizes porque estavam passando por, muitas vezes, perseguição e sendo chamados de cristãos, porque eles eram perseguidos por parecerem com Cristo. E isso era algo que trazia muita satisfação e renovava a fé. E aí eu coloquei no grupo para a gente pensar um pouquinho, que se você, pense bem, porque eu sou igreja, não é esse espaço físico, mas você, somos a igreja, fazemos parte do corpo místico de Cristo, né? A cabeça é o Senhor Jesus e nós somos os membros desse corpo. Então, se você vivesse naquele tempo, você é igreja, se você vivesse naquele tempo, logo após a morte e ressurreição de Jesus, será que você, da forma como você vive hoje, seria chamado de cristão? Porque esses nossos irmãos do passado, eles foram chamados cristãos porque eles tinham uma semelhança muito grande, não física, mas nas suas atitudes, naquilo que ele falava, no seu viver, no modo, na sua conduta, eles eram semelhantes ao Senhor Jesus, a tal ponto de serem chamados seus seguidores cristãos. E nós, hoje, você como igreja do Senhor, não precisa me responder não, mas é pra gente é só uma provocação para a gente estar pensando. Será que hoje, eu não sei quantas vezes você já viveu um momento em que você está em algum lugar, você não precisa nem falar, mas alguém chega e fala assim, você é cristão, te reconhece, né? A irmã Sônia, na pandemia, teve uma experiência dessa aí, quando trabalhou lá no hospital de campanha, né? Então, as pessoas reconhecendo, porque o tratar é diferente, a forma de falar é diferente. Nós transmitimos algo porque a palavra diz que nós somos templo, por isso somos igreja, porque somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. A palavra nos ensina que no momento em que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, o Espírito de Deus passa a habitar em nós. E passamos a ser templo desse Espírito. Por isso que muitas vezes alguém chega e fala assim para você, nossa, sinto tanta paz em ficar perto de você. E isso, assim, a gente sabe que não é de nós mesmos. Às vezes a gente está em ebulição dentro de nós também, mas aquela pessoa chega e fala, sinto paz vindo de você. Mas essa paz é a paz que vem do Senhor Jesus. Faz toda a diferença. Então, fica para você pensar, se você vivesse naquele tempo, logo após a morte e ressurreição de Jesus, será que você, da forma como você vive hoje, você seria chamado também de cristão? Porque somos igreja de Cristo. Esse texto que a Rafaela leu, Paulo, ele fala de qualidades que essa igreja precisa ter, porque somos um só corpo, diz o texto. Temos um só Deus, um só batismo, há união e unidade nesse corpo. E aí, eu peguei um texto que eu achei super interessante, que fala assim, Paulo, ele diz em Efésios 2:19, assim, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aí o texto aqui,
A pessoa que escreve diz assim: talvez você já tenha ouvido ou até mesmo dito frases como: não sinto vontade de ir à igreja. Pastor Jackson, domingo estava falando, né? Que às vezes ele também sente, não sente vontade, mas ele se recusa a aceitar aquilo. E ele se força a mudar aquela situação. Né? Não sinto vontade de ir à igreja, não me vejo como parte dela, sentimento de pertencimento eu não consegui desenvolver. Muitas pessoas me decepcionaram lá. Estou dando um tempo. Talvez, não sei se você já falou isso ou já ouviu alguém falar. Cansei da igreja, cansei dessa coisa de igreja. E aí surge uma pergunta. O que tem levado tanta gente a desistir do convívio de uma igreja? Não sei se você já passou por esse momento de desânimo, mas o que tem levado as pessoas a desistir? Quantas pessoas, algumas pessoas, infelizmente, não voltarão da pandemia? Estarão acostumadas ao Cristo em casa, a ouvir, porque na internet eu posso escolher o que eu vou ouvir. Mas aí o sentimento de pertencimento, a identidade, a sua identidade como igreja local, começa a desaparecer. Aqui está escrito: você é igreja, mas igreja também é comunidade. Eu sou igreja aonde eu estiver, eu vou ser igreja. Mas se eu estiver sozinho, eu vou estar fraca e vou estar incompleta. Porque eu sou apenas um membro dessa igreja, que vista como corpo de Cristo. E aí, onde estão os outros membros para formar o corpo? E aos poucos a tendência é enfraquecer. Por isso é muito perigoso nos acostumarmos a não vir à igreja. A igreja primitiva, ela tinha como hábito estar na casa do Pai. Era frequente isso. Eles arranjavam motivo para estar juntos. Nós sempre dizemos aqui que temos como modelo a igreja primitiva. Nós perseguimos esse modelo, desejamos isso. Desenvolver a comunhão, a solidariedade, o crescimento espiritual. E isso nós conseguimos quando estamos juntos. Então lembre-se, aonde você estiver, você é a igreja. Mas se você estiver sozinho, a tendência é enfraquecer. E aí, importante é saber que essa comunidade, que é a igreja, ela foi providenciada por Deus para que crescêssemos, para que nos fortalecêssemos. E para terminar, para o cristão, ser parte de uma igreja não é uma questão de opção, mas é de sobrevivência. Você lembra daquela brasa? A brasa, quando está junto ali, você faz a fogueira, a brasa, enquanto está juntinho ali, ela continua queimando, ela continua ardendo. Mas se você tira aquela brasa dali, junto das outras brasas, o que vai acontecer com ela? Ela vai se apagar. E assim acontece conosco. Só para a gente pensar que o segundo papel, todos fazem muita reflexão. Tem levado tanta gente a desistir do convívio em uma igreja. Ok, a gente pode até compreender que a soma de decepções, frustrações, líderes ou pessoas que deveriam testemunhar ou testificar de uma fé genuína,
A contradição de uma vida não vivida em Cristo escandaliza. Nós estamos agora pelo outro lado, eu até posso compreender isso. Você já viu o funkeiro desistir do funk? E até mortes acontecem ali. Já viu o sambista desistir do samba? Não é isso? Você já viu esse pessoal que vai para a noite aí, bebem, se drogam, até cair. No próximo fim de semana estarão lá. Não tem vida financeira difícil, ainda mais com o governo ajudando a tanta gente. Quanta gente está usando tão mal esse dinheiro? Um dinheiro importante, necessário, muito bem utilizado por muitas famílias. Mas quantos receberam esse dinheiro e usaram de maneira que não mereciam ter usado? Fico imaginando, e as pessoas às vezes chegam na igreja, têm um baixíssimo nível de tolerância, com as limitações do próprio irmão que está do lado, como se ele não as tivesse. Essa baixa tolerância, tão satânica, tem feito as igrejas muitas vezes esvaziarem. Então, só como reflexão, seja um cristão você mais resistente, com anticorpos espirituais bem mais ávidos e vívidos em você. Sejamos cristãos assumidos pela cruz de Cristo, não pelas circunstâncias. As circunstâncias talvez venham até nos enfraquecer e nos motivar. Eu hoje vi uma mulher que chegou ao consultório que desistiu de Cristo. Ela foi capaz de desistir de Jesus quando pela terceira vez tentou suicídio. Ela desistiu de Jesus, não desiste? A pessoa que faz isso. Mas não desistiu do marido durante 23 anos de relacionamento, mais de 1000 traições, espancamentos, violências, abusos. Contraditório isso também, não é? Ela desiste da própria vida, desiste de Jesus, que era uma pessoa ligada à igreja e saiu da igreja para o mundo. Como os valores estão invertidos, não que ela tivesse desistido do marido, eu estou falando assim, numa lógica, num raciocínio lógico, não é? Então é isso aí. Para o cristão ser parte de uma igreja, isso não é mais uma opção, mas uma questão de sobrevivência. Nós precisamos sobreviver, bem queridos? E para isso nós precisamos estar ligados ao povo, como é importante a igreja, na comunidade. Eu tenho visto, eu estava atendendo aqui essa semana, veio uma senhora, até que ela me lembra um pouco a irmã Creuza. Ela chegou, é muito bonita, ela chegou aqui, falou comigo ali na mesa, se apresentou, deixou um nominho, levou um folder, disse que vai vir me visitar. Está morando aqui recente, né? Bacana ver isso, sabe? Que as pessoas vêem na igreja uma referência, mesmo a nossa igreja tão feinha ainda, né? Tão mal acabada, tão simples em sua estrutura, mas que, por ser uma igreja de Cristo, atrai o bom, não é? Ela não conhece nenhum de nós, talvez agora se sinta até mais atraída, porque me conheceu já, mas assim, só por se tratar de uma igreja evangélica, de uma igreja que proclama o Evangelho de Cristo, ela se sentiu atraída. Que bom que ainda conseguimos como igreja do Senhor produzir esse efeito, porque na verdade é Ele que faz isso. E a nossa oração é que todos nós que estamos aqui, muito felizes de ver a Carol aqui, né, com a sua filhinha, já tem estado conosco, Cleiton, desculpa, é que eu confundo com Cleiton. O Cleiton aqui, né, Kátia, aqui conosco. Eu fico muito feliz. E a
A minha oração é que vocês se sintam tão identificados com essa casa, que não queiram mais sair, com o Senhor dessa casa. E a minha oração pelos nossos irmãos que estão tendo dificuldade, nós temos alguns irmãos que estão impedidos de vir por causa da Covid. É real isso, porque tem alguma comorbidade. Mas nós temos irmãos também que estão aprisionados pelo seu próprio eu, pelos seus desânimos, e não têm forças de sair de suas casas para vir até a casa do Senhor. Isso é muito triste. Então, a minha oração, e peço que vocês em casa intercedam por esses irmãos. Você que está lembrando de algum irmão que ainda não veio, já começamos logo no início de setembro e agosto, com os cultos presenciais, logo em seguida com as reuniões de oração, e agora com as EBDs também. Domingo, já tivemos domingo passado a primeira, domingo que vem teremos novamente aqui, mas alguns irmãos ainda não apareceram. Então, se você lembrar de algum desses, ore por ele, por esses irmãos. Se possível, tente o contato também. Precisamos nos mostrar como igreja. Precisamos ter isso aqui em mente. Ser parte de uma igreja não é questão de opção. Não dá para ser crente em casa só. Mas é uma questão de sobrevivência. Precisamos uns dos outros. Mesmo que o meu irmão seja limitado, tanto quanto eu sou, eu preciso dele para me manter aquecida na casa de Deus. Porque perfeito só o cabeça, que é o Senhor Jesus. Os membros, nós estamos em pleno desenvolvimento. Estamos prosseguindo para o alvo, como diz o apóstolo Paulo. Ainda não chegamos à perfeição, porque o varão perfeito é o Senhor Jesus. Quando estivermos na eternidade, aí sim, teremos alcançado a perfeição, que a palavra nos fala. Mas enquanto aqui estivermos, estamos caminhando. E que possamos ver na igreja, nessa casa, a providência de Deus para nos manter em crescimento. O crescimento espiritual depende de cada um de nós. Você quer crescer espiritualmente? Busque. É na sua casa em oração, é a leitura da Bíblia, é estando aqui nos estudos que fazemos, crescendo juntos como igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe, abençoe a nossa vida, e saímos daqui estimulados a viver esse cristianismo, e que possamos ter a experiência dos cristãos ali do livro de Atos, que as pessoas possam olhar para nós, sem ao menos abrirmos a boca, possam falar, lá vai um cristão, mas não de uma forma pejorativa, mas de uma forma porque percebe verdade na nossa vida, no nosso modo de agir. Que Deus nos abençoe nesta noite.